Olá, um enorme prazer estar aqui com vocês, um enorme prazer também iniciar o nosso Summit Digital ABCIP 2020, num momento tão especial para o crédito imobiliário, para o nosso mercado imobiliário brasileiro, né? Nós estamos aí colhendo números espetaculares, em especial considerando esse momento aí de pandemia. E tudo leva a crer que não somente vamos ser capazes aí de ter uma retomada e um crescimento expressivo para o nosso setor, mas também contribuir, né, para essa retomada da economia brasileira como um todo, dada a significância, né, e o valor do setor imobiliário. Então, é um prazer muito grande. Hoje nós vamos ter aí 2 horas de um debate extremamente profundo, com nomes de peso aí no mercado. Vamos falar um pouco de segurança jurídica e vamos falar também das perspectivas aí para o nosso setor. Mas antes de entrarmos especificamente no nosso setor, é fundamental termos uma visão um pouco mais ampla, né, do contexto em que estamos inseridos, e para isso nós vamos contar aí com uma palestra, um papo, né, da Ana Paula, a economista-chefe aí do Banco Santander. Então, gostaria de convidá-la, Ana. Vamos conversar um pouco de economia e como que está aí as oportunidades, né, os desafios que temos para que possamos, de fato, crescer e ajudar o país aí nessa retomada também. Muito obrigada pela presença, Ana. Bom. Bom, muito obrigada pelo convite, Cristiane. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse evento tão importante do setor imobiliário, da indústria de crédito imobiliário, e realmente a gente tem muitas importantes reflexões a fazer, muito boas mensagens a passar, e aqui eu queria, então, em nome do Santander, agradecer essa participação e esse convite de vocês. Por onde eu vou começar, né? Eu vou começar por grande transformação que o mundo está passando, está experimentando nesse momento. É óbvio, né, nós vivenciamos uma pandemia em 2020, algo inusitado, inesperado, que realmente acelera muitos processos, mas o que é importante dizer é que esses processos já estavam em curso, né? Alguns desses processos já estavam em curso. Então, a gente tem, na verdade, uma aceleração de grandes tendências que já estavam acontecendo, e eu vou pedir licença para compartilhar com vocês aqui uma apresentação para que a gente possa discutir aí esses principais trends, né, que eu acho que a gente tem que atentar para discutir, enfim, onde nós nos encontramos agora, em que ponto que nós estamos agora. Imagino que vocês estejam já vendo aqui a minha tela, e os principais pontos que eu trago. Bom, a gente tem uma tendência aí demográfica, a sociedade mundial, global, está envelhecendo muito rapidamente, essa tendência também é uma realidade no Brasil, e aí daí nós endereçamos uma importante reforma da Previdência recentemente, muito em função de alguns aspectos dessa tendência demográfica. Mas ela afeta não só contas públicas em função dos regimes previdenciários. A tendência demográfica também afeta a produtividade da economia, ela afeta inclusive a questão financeira, porque pessoas que têm a idade média mais avançada, elas também acumulam mais ativos, elas ofertam mais poupança ao sistema, vis-à-vis uma demanda menor de alguns tipos de bens e serviços. Então, essa relação é importante da gente entender, porque ela explica um pouco o que a gente está vivenciando também aqui no Brasil e no mundo já, que é a convivência com taxas de juros neutras ou estruturais mais baixas. A outra coisa é esse processo de digitalização, né? Estou chamando aqui de economia digital, mas é um grande processo que acelerou bastante na pandemia. Todos nós tivemos, digamos assim, né, dentro desse contexto todo, a sorte de ter já uma evolução tecnológica capaz de fazer com que a pandemia fosse algo muito mais
palatável do que seria, por exemplo, há 10 anos atrás, onde algumas das tecnologias não estavam disponíveis. Então, na verdade, nós tivemos condições aí de fazer, por exemplo, o evento da ABCIP hoje, mas também os negócios conseguiram, em grande medida, ter uma reação salutar nesse processo via comércio eletrônico, via encontros à distância, via transações digitais, e isso mitigou bastante o efeito do que seria conviver com uma pandemia grave como foi, sem essa disponibilidade tecnológica. A gente está falando de um volume muito grande de dados, uma facilidade de processamento, um custo muito mais baixo, em função, por exemplo, da tecnologia da nuvem ou do deep learning, que permite que a gente tenha aí o analytics e o processamento e o aprendizado com essas fontes de informações muito rápido, né? Eu chamei aqui de desglobalização, mas é uma tendência que a gente observava também, podemos chamar isso de polarização política, anyway, a gente está assistindo hoje aqui as consequências da eleição norte-americana, mas o que a gente observa, sim, é que o mundo depois, especialmente da crise de 2008, 2009, ele começou a discutir ou a questionar as tendências da globalização e os efeitos da globalização sobre as economias. Aqui não entrando no mérito, mas a gente observa aí um crescimento das tendências de frear, digamos assim, a velocidade com que vinha a integração comercial internacional, que foi, sim, responsável nos últimos 20, 25 anos por um ganho grande de produtividade global e inclusão, redução de desigualdades, mas é que a gente agora, de fato, começa a conviver com uma reversão dessa tendência. Enfim, a questão da sustentabilidade, questão ambiental, preocupações com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, e aqui eu coloquei um pontinho que interessa muito ao Brasil, que é a questão da transformação energética, porque a gente tem também aí, digamos, uma onda para surfar, que eu acho que, se bem aproveitada, pode ser muito, muito positiva, e eu vou comentar um pouquinho mais. Bom, tendências da demografia, gente, assim, o nosso bônus demográfico, o Brasil é um país jovem relativamente, por exemplo, à Europa, e passamos aí por 20, 25 anos de um bônus demográfico, onde a população ativa, aquela disposta a trabalhar e entrar no mercado de trabalho, crescia numa velocidade maior do que a população que estava se retirando do mercado de trabalho ou até os jovens, né? Isso inverteu. Então, a gente pensava num país que crescia 4% ao ano, recentemente, aí, uma década atrás. Agora, quando a gente fala que o Brasil potencialmente, se fizer um bom dever de casa, pode crescer 2% ao ano, todo mundo se assusta. Mas é isso que está por trás, né? A força de trabalho que vai entrar na nossa economia vai entrar com uma taxa de crescimento muito menor, tendendo a zero aí nos próximos 20 anos. Então, a gente vai estar falando de um país que vai crescer igual à produtividade que ele gera, em pouco tempo, né? Então, a gente vai ver um país que vai crescer potencialmente, se fizer, né, boas reformas, aí na casa de 2%. Né? Atualmente, nos últimos 3 anos, a gente cresceu 1% em média. Então, vejamos, a gente vai se acostumar com um novo normal em termos de velocidade de crescimento. Isso tem muito a ver com demografia, além dos outros fatores que eu já citei. A outra tendência que eu queria chamar a atenção, que é uma coisa que vai ser muito importante para a nossa economia nos próximos anos, é essa transformação energética. O Brasil começa a produzir em larga escala, né? No pré-sal, acabamos de ter aí a seção onerosa, e o pré-sal vai ser realmente mais relevante ainda e a gente vai aumentar muito a escala de produção. Por que eu estou focando tanto no pré-sal? É por causa do gás associado, né? Então, a gente vai ter uma oferta grande de energia associada a tecnologias que estão vindo de gás liquefeito, que facilita o transporte, associado também a mudanças regulatórias, como o novo mercado de gás natural no Brasil, e isso traz uma tendência que eu reputo ser inexorável, quer dizer, inevitável, né? E que traz para a gente a chance de termos um barateamento energético muito importante, né? E isso traz, de novo, uma chance de crescermos em produtividade, principalmente na área de tradable, de bens comercializáveis com o exterior, e isso seja realmente um potencial importante para crescimento do PIB potencial no Brasil.
O que eu queria chamar a atenção? Todas essas tendências, especialmente aí essa tendência demográfica e a questão da economia digital, está trazendo uma redução do juro estrutural, que é aquele juro neutro que a gente consegue conviver sem a aceleração inflacionária, ou seja, com uma taxa de inflação que dê sustentabilidade de longo prazo ao crescimento da economia. Então, nessa tendência aí de a termos um convívio com taxas de juros mais baixas, bom, viemos para a pandemia, né? E o que a pandemia gerou? Essa taxa aumentou um pouco, essa taxa neutra, em função da questão fiscal brasileira, do risco que nós temos hoje pós-pandemia, onde nós tivemos que aumentar os gastos públicos para enfrentar as necessidades prementes de uma crise sanitária. O que eu mostro aqui nesse gráfico é que se a gente voltar aqui em 2014, antes da última crise que nós tivemos no Brasil, 2015 e 2016, nós tínhamos taxas de juros em nível de 10% ao ano, né? Uma curva que era basicamente da parte curta da curva, juros de 1 ano, 2 anos, até a parte mais longa, uma diferença muito pequena, 2 pontos de percentagem ou 200 basis points de diferença. Nós entramos na pandemia com essa taxa muito mais baixa em função de reformas que nós fizemos, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, e essas reformas permitiram a gente acolher o benefício dessa tendência global de vários países, as principais economias, as economias mais avançadas, de estarem, de fato, convivendo com taxas de juros mais baixas. Então, o Brasil conseguiu surfar a onda internacional de taxas de juros mais baixas. A pandemia nos trouxe, na verdade, uma curva de juros mais inclinada. Traduzindo, nessa parte mais curta da curva, quando a gente está falando de prazos mais curtos, até 1 ano, 2 anos, a taxa caiu. Por quê? Porque a economia desacelerou fortemente, né? A gente vai ter aí uma queda de praticamente 5%. A nossa estimativa no Santander é de 4,8% de contração em 2020. E isso faz com que o que a gente chama de hiato do produto, ou da capacidade ociosa da economia, ficar muito grande. Então, isso tira pressões inflacionárias, permite o Banco Central reduzir taxas de juros. Assim fez a nossa autoridade monetária. Taxa de juros, a Selic, está a 2%, e o ramo curto da curva segue mais ou menos aí a taxa Selic. O que acontece? Como a gente trouxe o maior risco fiscal, essa curva no ramo mais longo, né, aí 5 anos para frente, ela não só ficou mais cara, né, como ela está acima do antes da pandemia. Então, nós temos aqui uma diferença entre a parte curta e a parte longa se aproximando a 500 basis points, ou 4,5 para 5 pontos de percentagem, e não adianta a gente ter uma redução de juros na parte curta e um aumento de juros na parte longa, porque o crédito privado e a termo, quer dizer, a prazo, ele funciona lá na parte longa como referência, né? Então, é importante que a gente tenha condições de reduzir riscos na nossa economia para poder baixar o juro mesmo e ter condições de continuar com essa tendência muito positiva que nós temos. Aqui eu vou entrar mais especificamente na questão do financiamento, né? O que mudou no Brasil? Nós temos uma condição, né, e isso vem acontecendo desde 2016, 2017, de aprofundar o sistema de crédito brasileiro, né? O nosso sistema de crédito pode ficar mais profundo. O crédito PIB tem condições de crescer e está ainda rondando aí na casa dos 47%. A gente tem potencial de chegar a 70% se a gente fizer tudo direitinho, né? Ou seja, a gente tem um espaço muito grande de oportunidades para fazer o crescimento do crédito. Por que o crédito é tão importante? Porque ele lubrifica os negócios, né? Ele potencializa os negócios, ele facilita que a gente tenha realmente condições de executar, exercer projetos de longo prazo, né? O prazo é que define aí a necessidade do financiamento do crédito e da tomada de recursos na economia, né? Então, com a liquidez muito farta, não só aqui no Brasil, só por conta da pandemia e o mundo injetou perto de, só nos Estados Unidos, aí a gente vai para 4 trilhões de dólares, então uma injeção
muito grande, comparativamente, inclusive, a crise de 2008, 2009 foi 4 vezes a injeção de liquidez, então a liquidez está absolutamente farta no mundo e aqui no Brasil. Então, nós temos aí realmente uma chance de aproveitar e transformar esse momento de aumento de capacidade ociosa, de economia em depressão, mas de juros estimulativos e muita liquidez, para poder realizar negócios que são realmente muito relacionados à questão do crédito, do financiamento, tal como a construção civil, né? E o que aconteceu no Brasil ainda, paralelamente a isso, é que nós tivemos a aprovação da TLP e de algumas outras medidas para regulação, para aperfeiçoamento da regulação do mercado de crédito, e aí o mercado de crédito, o mercado de capitais privado, realmente se desenvolveu muito nos últimos 3 anos, e aí o que eu tento mostrar nesse gráfico é que nós temos, ainda que uma contração considerada, né, para o ano de 2020 na economia, o crédito se sustenta pelo mercado financeiro, mas também pelo mercado de capitais, né? O mercado de capitais se contrai esse ano, mas a gente tem certeza que, havendo normalização das condições financeiras no Brasil, ele volta a se ativar. Então, assim, nós temos menos dependência de subsídios, uma fonte de crédito muito mais saudável, o desenvolvimento de um mercado que consegue não só referenciar bem risco e retorno, como selecionar projetos. Isso é que é importante, a gente ativar o mercado de capitais e ter um bom sistema de crédito bilateral, que é o sistema de crédito tradicional, porque dessa forma a gente consegue ter balizas suficientes para fazer a seleção dos melhores projetos possíveis e com boa precificação, né? Isso precifica a eficiência da economia, a produtividade, isso traz condições da gente usar melhor os recursos que estão disponíveis, isso ajuda o crescimento potencial da economia, isso é tudo de bom, né? Então, eu acho que isso aqui é um caminho que nós seguimos, uma escolha que nós fizemos no Brasil importantíssima. E está aí, né, eu coloquei também um gráfico para evidenciar o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Isso daqui só tem tendência a crescer de novo se a gente mantiver uma macroeconomia saudável no Brasil, e essa captação privada tem ajudado muito o setor, né? Eu acho que fica uma lição grande para o Brasil, para o mercado de crédito, para os setores que ainda usam de crédito direcionado, que a gente tem condições, retirando os subsídios e direcionamentos, a gente tem condições de ativar um mercado de capitais muito mais saudável, dar muito mais sustentabilidade a esse crescimento de setores tão importantes que dependem de crédito longo, como construção civil e infraestrutura, né? Então, isso realmente é algo fundamental. Para chegar aqui ao final das mensagens que eu quero passar, nós precisamos aqui entender que para o setor é muito importante essas variáveis, né, do crédito, da renda e da confiança. Nós vamos passar por momentos importantes agora no Brasil, né? A pandemia trouxe desafios de ordem social. Nós vamos sair aqui da pandemia se aproximando a 17 milhões de desempregados no país. Nós temos um país extremamente desigual, né? A terceira maior desigualdade medida, né, no mundo. Nós temos aqui realmente um desafio social imenso, dado que vamos ter um mercado de trabalho informal maior do que o formal na saída da crise da pandemia. Então, os desafios são grandes, né? E ainda nós precisamos ter um país que cresça mais potencialmente, daí precisamos ter um uso mais eficiente dos nossos recursos. Eu já expliquei que por questões demográficas, cada vez mais a eficiência vai ditar a velocidade do crescimento potencial do país, e nós precisamos recobrar a confiança, né? Aqui estão os índices de confiança, a confiança dos empresários e dos consumidores. Existem várias modalidades de confiança, eu trouxe esses 2 indicadores, para dizer que nós temos sido abalados em termos de confiança por crises recorrentes, sucessivas, né? Desde só nos anos 2000 a gente teve a de 2002, tivemos a de 2008, que foi uma crise global, tivemos a de 2015, que foi uma crise local, 2015 e 2016, e agora a nova crise global em 2020. Então, nós precisamos, de fato,
ter noção que a cada crise a confiança não volta aos patamares anteriores, não tem voltado. Então, investir em confiança é algo muito importante. E ela vem da onde? Da segurança jurídica, da qualidade da regulação, da qualidade das instituições, da qualidade, da efetividade das políticas sociais que aí dão conta de endereçar uma boa educação, saúde, segurança pública, que são bens públicos absolutamente necessários, né, para que a gente tenha também boa produtividade. E aqui o nosso grande desafio, eu queria terminar com ele, eu queria terminar passando a seguinte mensagem. Nós estamos hoje num momento muito, muito, muito crucial no Brasil, né? Eu uso dizer que nós estamos aqui numa bifurcação, porque nós temos escolhas muito relevantes a fazer. São escolhas sociais, escolhas políticas. Está aqui a trajetória da dívida pública, que eu mostro para vocês por meio desse gráfico. O nosso cenário base trata da continuidade do que nós temos feito desde 2016, 2017, que são reformas. Aprovamos uma reforma da Previdência, eu citei aqui a TLP também, aprovamos uma nova lei de governança das empresas estatais, temos um plano de privatização de concessões, aprovamos várias medidas importantes para o mercado financeiro, como a duplicata eletrônica, cadastro positivo, lei do distrato, fundamental aqui para o setor de construção civil, e para o setor de empreendimentos imobiliários, especialmente os habitacionais. Nós temos vários marcos regulatórios sendo aperfeiçoados, desde o petróleo e gás, a energia elétrica, telecomunicações, que vai abrir uma porta, uma janela imensa aí com o leilão do 5G, para a gente avançar nesses canais da infraestrutura digital, saneamento, 3 leilões já super bem sucedidos só depois da aprovação da lei do saneamento, outros tantos aí endereçados. Enfim, a nossa premissa é que a gente vai continuar fazendo isso, né? E aí faltam reformas muito importantes. Falta a gente sustentar o teto de gastos, né? Porque senão a gente não tem âncora fiscal mais e a gente vai ter uma dispersão muito grande sobre expectativas da dívida pública, beirando a sua insustentabilidade. A dívida pública vai sair da pandemia a quase 100% do PIB, ela era 75% antes da pandemia. Não terá outro país em desenvolvimento como o Brasil, com um patamar de dívida tão alto quanto o nosso. Isso puxa muita incerteza em relação ao nosso país. É importante a gente dar foco, em primeiro lugar, à sustentação da nossa âncora fiscal, né? Isso ancora toda a nossa macroeconomia, isso permite a gente conviver com essas taxas de juros baixas, com a inflação sob controle. O nosso cenário sem teto dos gastos, sem âncora fiscal, é um cenário de macroeconomia desorganizada, né? Então, o nosso cenário base não é esse. A gente acredita que a gente vai continuar fazendo o que já estávamos fazendo, só que a gente precisa chegar lá e ter realmente esses avanços. Eu falo também da reforma tributária, da administrativa, aí outras coisas que estão na pauta, que são reformas microeconômicas, mas muito importantes para permitir o crescimento potencial do PIB. Falo da lei de recuperação judicial, da lei do gás, da cabotagem, da simplificação de regras cambiais, da autonomia do Banco Central, que está aí já aprovado no Senado, dependendo da Câmara agora para discussão, dos depósitos voluntários, a mesma coisa. Enfim, né, a pauta está aí. Nós não temos dificuldade de saber quais são as reformas necessárias. Elas estão aí. O que a gente precisa é endereçá-las, é aprová-las, para não desorganizar a nossa macroeconomia. Isso é que eu chamo de bifurcação. Essas escolhas são sérias, porque são medidas muito, muito, muito difíceis em termos de votação. A maioria depende de PEC, de emenda constitucional, de uma densidade de discussão política muito grande. Enfim, é um momento crucial, mas que eu tenho certeza que a gente conseguindo vencer esse período aí de sinalizar como que nós vamos sair organizados da crise do Covid-19, da pandemia, a gente tem realmente um caminho muito importante para seguir. E, por final, por que é importante a gente seguir esse caminho? Porque nós temos uma taxa de poupança muito baixa no Brasil, né? Essa taxa de poupança, nas últimas contas que nós temos do IBGE, que são um pouco defasadas, estavam aí a 13% do PIB. O governo brasileiro despolpa 5%, 6% do PIB porque ele é deficitário, os impostos não pagam as suas contas.
Nós precisamos atrair capitais externos para poder ter uma taxa de investimento de 18% para 20% do PIB, hoje está em 15%, para a gente poder crescer sustentadamente 2% ao ano. Né? Então, assim, eu estou falando de 2% ao ano. Enfim, nós precisamos, de fato, ter muito foco nessas medidas que vão atrair capitais externos, que vão dar organização à nossa macroeconomia, que vão levar a gente para o lado bom da bifurcação, da trajetória, um crescimento gradual, mais sustentado e, de preferência, permitindo que a gente tenha mais equidade e mais justiça social no Brasil. Qualquer ótica que você veja a dívida líquida, a dívida bruta pelo conceito brasileiro, a dívida bruta pelo conceito do FMI, não importa, a dívida saltou no Brasil. Então, a sua questão de sustentabilidade não passa pela estatística ou pela ótica que você percebe. Passa por como você vai fazer para assegurar uma trajetória onde essa dívida se estabilize e volte a cair num patamar compatível com o nosso estágio de desenvolvimento econômico, nossa condição de crescimento, ainda que no longo prazo, ainda que em 20 anos. Né? Então, qual que é o grande desafio? Desde 88, quando nós fizemos a nossa reforma constitucional, até recentemente, até agora, né, as nossas despesas crescem 6% real ao ano, com um PIB que nem de longe cresce isso. Fizemos a reforma da Previdência. Então, nos próximos 10 anos, esse crescimento de 6% ele baixa para 3,9%, 4% são as nossas projeções. Ainda assim, acima de um PIB potencial que hoje está em 1% ao ano. Aliás, menos, porque a crise tirou um pouquinho de potencial do nosso crescimento. Mas que seja 1% ao ano. Enfim, nós precisamos realmente conter a evolução, o crescimento da despesa pública no Brasil. A gente não tem hoje condições, dada a rigidez orçamentária, de simplesmente reduzir essa despesa. Esse é o nosso grande desafio. Nós não temos instrumentos para dar uma quebrada nessa dívida, né? Ela vai continuar crescendo, porque a gente precisa ter confiança de lidar com um cenário de sustentabilidade, tá? E para isso a gente tem que conter o crescimento da dívida. E aí os espaços são muito pequenos. Por quê? Porque praticamente a nossa despesa é obrigatória, regulada por ou direitos adquiridos, nos casos das pensões, dos salários no serviço público, ou por obrigações e indexações que já existem. Então, enfrentar esse desafio, ele é realmente muito pesado. Né? Por exemplo, para a gente sair aqui da crise com um programa de assistência social capaz de dar atenção aos mais vulneráveis, a gente precisaria reestruturar toda a nossa assistência, né? Porque nós não temos espaço orçamentário para lidar com isso. E, ademais, essa rigidez nos tira resiliência. A gente fica sem condições de reagir a eventuais choques que surjam sobre a nossa economia. Então, isso realmente nos dá mais vulnerabilidade. Muito diferente, né? O Japão é um país desenvolvido, tem um mercado de crédito extremamente profundo, é um país que tem um larguíssimo superávit em transações correntes com o resto do mundo. É um país que convive com taxas de juros muito baixas, porque tem realmente já um estágio de renda mais elevado, então já acumulou muitos mais ativos. É um país extremamente inovador e com um grau de produtividade e eficiência muito alto. Então, nós não somos um país desenvolvido, nós precisamos chegar até lá. Né? Então, um dos skills, por exemplo, que o Japão tem é ter uma escolaridade média da população muito mais alta que a do Brasil. Então, a gente precisa percorrer esses caminhos, né? A educação, a infraestrutura,
o acesso à tecnologia. Olha a oportunidade que a gente tem, Rosana, com o 5G, porque Sim. o investimento em redes de infraestrutura digitais é imensamente mais barato do que você construir estrada, túnel, ferrovia. E a gente precisa ainda construir estrada, túnel, ferrovia, mas a gente tem essa oportunidade de fazer chegar lá no norte do Brasil a mesma tecnologia que a gente vai ter aqui em São Paulo, no Sudeste. Isso traz igualdade. Bom, primeiro, dólar, né? Se a gente olhar o dólar pelos seus fundamentos, né, que é a chance da gente ter uma recuperação global, que não seja em V, mas que seja uma recuperação importante, vamos ter após Covid, porque a pandemia vai se atenuando aí ao longo do tempo. Isso traz uma valorização no preço internacional das commodities. O Brasil é um exportador de commodities, então isso é oportunidade para os nossos exportadores. A China também tem tido um crescimento robusto e é uma grande demandante das nossas exportações. Nós temos aí também a chance de ter mais impulsos fiscais nos Estados Unidos, isso enfraquece o dólar, ajuda a moeda dos emergentes. Então, todo esse processo que eu estou falando, retirada de riscos internacionais com a pandemia e todo esse processo que eu descrevi, puxa o real para valorizar. No seu fundamento, o real deveria estar aí a 4,60, não a 5,50, como está hoje, né? E veja como já valorizou, estava 5,75 há 2 dias atrás. Então, assim, existe uma força puxando o real para uma apreciação. O que não permite essa apreciação é o nosso risco fiscal, né? São fatores internos nossos que, se a gente resolver ali na frente, vamos estar melhores. Por isso a gente acredita que esse choque de alimentos é temporário. Tem a ver com essa alta do dólar, com a alta das commodities alimentícias e tem a ver também com a injeção de estímulos fiscais, que foi o caso do auxílio emergencial, que colocou uma renda importante em segmentos que têm alta propensão a consumir bens essenciais. Então, você teve uma demanda muito forte crescendo, de repente, algumas restrições de oferta, porque houve muita exportação, isso gerou uma pressão de curto prazo sobre preços, especialmente de alimentos, mas não só de alimentos, né? Alguns insumos industriais também estão sofrendo essa pressão. Na nossa visão, se a gente fizer o dever de casa, isso vai ser temporário, porque nós temos uma capacidade ociosa imensa na economia, né? Desemprego, as indústrias com capacidade ociosa para atender, quem já ocupou com condições de ganhar tempo para expandir a sua capacidade, enfim, é um choque temporário. Agora, se a gente adicionar cada vez mais riscos à economia, isso vira efeitos secundários, a gente desancora a expectativa, acreditando que o real vai continuar depreciando, né, e não vai parar. E aí você começa a ter a expectativa de aumentar preços em função desse cenário. É isso que a gente chama de desancoragem. Aí o Banco Central é obrigado a subir taxas de juros mesmo com essa economia na crise, né? Então, a gente precisa evitar isso. E isso já estava acontecendo aí nos preços dos ativos. Então, o alerta está vindo pelo preço dos ativos que revelam as expectativas como eles estão no mercado. Minhas considerações finais, além de agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, parabenizar, né, pelo evento, dizer que nós precisamos realmente fazer uma reflexão muito profunda no Brasil nesse momento. Nós não temos muito tempo mais, né? Nós precisamos voltar ao que nós já estávamos fazendo, a mesma trajetória, ao mesmo caminho. O Brasil estava numa boa trajetória, a gente precisa voltar àquela trajetória, precisamos assegurar essas reformas e reafirmar o compromisso com a responsabilidade fiscal.